Olá, muito boa noite. Hoje, quinta-feira, 7 de outubro. Siga nossas redes sociais, acesse o portal guará.com e acompanhe a programação ao vivo. Vamos aos destaques. Projeto de lei que circula na Assembleia Legislativa prevê substituição de carroças por equipamentos elétricos para acabar com o uso de animais e maus tratos. Centro de Ensino Cidade Operária 2. Escola foi assaltada, servidores furtados e diretor adjunto sequestrado. Obras no anel viário. Herança deixada pelo ex-gestor Edivaldo não foi finalizada. Trecho ainda segue com dificuldades e indefinições. Problema nacional da falta de medicamentos atinge pacientes no Maranhão. E ainda, a expectativa de vendas do comércio para o Dia das Crianças. Tudo isso e muito mais, agora, no Jornal da Guará. O Jornal da Guará traz à tona um fato relacionado à segurança, um fato que chamou a atenção e requer medidas por parte do poder público. 4 homens que ainda não foram identificados armados com facões roubaram uma escola. O Centro de Ensino Cidade Operária 2 fizeram o diretor adjunto da instituição refém. Segundo a polícia, os suspeitos invadiram a escola e iniciaram um assalto por volta de 8h45 da noite de ontem. E no momento da ação criminosa, o diretor adjunto, um homem de 41 anos, estava no colégio, virou refém dos criminosos que estavam armados de facões. Nesse local, eles levaram 2 notebooks, 2 aparelhos de TV, um aparelho celular e vários pertences dos servidores da escola. Após o roubo, os suspeitos fugiram no veículo do diretor adjunto e seguiram em direção à casa da vítima, aqui na capital. Na residência, os homens roubaram vários objetos e fugiram da casa do carro, levando também a vítima. O automóvel foi encontrado abandonado pela polícia na estrada da Maioba. A vítima, o professor, foi encontrado amarrado pelos policiais. A polícia já iniciou as buscas na tentativa de identificar e prender estes 4 suspeitos. Bom, infelizmente iniciamos com essa notícia sobre a segurança e agora seguindo aqui com Marcos Saldanha, já falando de política aqui no Jornal da Guará. Marcos, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Infelizmente, solidarizo aí, porque você é professor e sabe o que é essa realidade. Né? Bom, Marcos, a gente tem nesse cenário da nossa área política uma discussão interessante que volta à tona as questões das urnas eletrônicas, né? Elas aí tiveram um evento de avaliação, está muito em voga, o presidente ainda aqui e acolá ainda pontua essa questão. O que falar sobre essas urnas eletrônicas? Pois é, Hugo, teve um seminário muito recentemente que foi apresentado exatamente os avanços, né, da nossa urna eletrônica. Esse seminário ele faz toda uma análise de como funcionam as eleições e só para você ter ideia, são 26 etapas em que a urna pode ser fiscalizada, não só pelos presidentes partidários, pelos correligionários dos partidos, mas qualquer órgão, o próprio Exército, qualquer pessoa envolvida com o processo eleitoral pode reivindicar qualquer questionamento em algumas dessas 26 etapas do protocolo. As urnas eletrônicas elas foram apresentadas no evento justamente para os presidentes partidários, numa tentativa talvez de acalmar os ânimos e tranquilizar as pessoas em relação à segurança que a urna oferece. E o que sempre é colocado em questão é exatamente o fato das urnas eletrônicas não ter nenhum tipo de transmissão de dados online, ou seja, elas são a prova de hack. Isso o tempo todinho precisa ser explicado pelos técnicos do Tribunal Superior Eleitoral. Bom, e outra coisa importante que a gente precisa lembrar é que parece que existe uma síndrome de vira-lata em relação à tecnologia nacional. A urna eletrônica ela é 100% nacional, não só do ponto de vista do desenvolvimento dela, com o Ministério de Tecnologia, Ciências, o Ministério da Aeronáutica, quando foi desenvolvido todo o projeto, como os componentes que ela tem. É simplesmente a maior eleição eletrônica do mundo realizada em um dia só. Ou seja, algo que a gente tem como maior patrimônio, que há 25 anos trouxe total segurança para o eleitor, vira e mexe é colocada na berlinda como algo questionável, como algo que não passa segurança. A gente precisa lembrar que antes das urnas eletrônicas havia muito a questão de eleições fraudadas. E até hoje, é importante que se diga isso, até hoje não há sequer
um fato da urna ter sido burlada, algum indício real de fraude. O próprio presidente, quando ameaçou, quando falou nisso, disse que ia provar, que tinha evidência e nunca o fez. Ou seja, até hoje, apesar de ser questionada, a segurança das urnas ela segue intacta. Falando no presidente, possibilidade dele ir para o PP, é real essa possibilidade? Sim, Hugo, porque ele precisa de fato ter um partido para chamar de seu, mas esse partido não se viabilizou. Ou seja, na disputa que ele vai ter ano que vem na reeleição, ele precisará fazer isso por um partido e cada vez mais ele vai mais próximo do PP. O André Fufuca tirou uma foto com ele, aí como a gente falava antigamente, um retrato, né, com o presidente, o que indica essa proximidade acontecendo. O PTB ultimamente está numa crise danada, é pouco provável que ele vá. O grande problema é que quando ele entra no partido, ele fez isso até em partidos que ele não entrou, como o Patriotas, por exemplo, o antigo PEN. Então, todo partido que ele se movimenta, que ele faz menção de entrar, ele faz uma série de exigências. O problema é que o PP, aqui no Maranhão, é aliado de Flávio Dino e é aliado do Everton na candidatura dele, na pré-candidatura dele ao governo. Ou seja, se o PP fizer palanque para o Everton Rocha, significa fazer palanque para o Ciro Gomes e talvez até mesmo para o Lula. Ou seja, acho pouco provável o Bolsonaro entrar no partido sem exigir que nacionalmente o partido não faça aliança com qualquer partido que seja de esquerda. Ou seja, o Fufuca terá o presidente no seu partido, mas poderá perder a capacidade do partido fazer qualquer aliança. Não sei se é vantajoso, ou seja, tirar foto agora com o presidente, postar, nesse momento, dizer que tem um apoio, dizer que tem popularidade, tudo é importante. Mas na eleição mesmo, o que faz a diferença é a capacidade do partido coligar. A gente precisa lembrar que as coligações, elas acabaram nas eleições proporcionais, mas elas na majoritárias, ela ainda tem uma força muito grande. Ou seja, a eleição de governador, de senador, ela passa exatamente por esses acordos. Se o Bolsonaro, de fato, se filiar ao partido, vai exigir que o partido não faça nenhuma coligação com os grupos que são de maior poder no Estado. Inclusive a família Sarney, que tende a caminhar junto com o PDT, se de fato a Rosiana Sarney for candidata a deputada federal. Então, o PP ele fica muito amarrado, muito fechado. Por outro lado, o PT tem feito uma movimentação distinta, né? O Felipe Camarão, secretário de Educação, entregou hoje lá no partido 2 cartas, numa delas ele se apresenta como pré-candidato, diz que está disposto. Esse movimento não significa de fato que ele será candidato, mas mostra que ele tem fôlego aí para disputar, não só a candidatura, como colocar o nome aí para ter uma força grande aí na majoritária. Vamos aguardar para ver a definição do partido que acontece mais à frente. A gente vai acompanhando, porque no PT as coisas não são muito fáceis, né? Não, tem reuniões nunca e reuniões. Né? É partido grande, com muitos filiados, ele sabe disso. Obrigado, Saldani. Boa noite, agradeço. Bom, e a gente segue agora com um assunto que atende a uma solicitação de anos das ONGs e entidades que defendem direitos dos animais. A Assembleia está com um projeto de lei do deputado Duarte Júnior para discussão ainda sobre a substituição gradativa de carroças por veículos sustentáveis. E essa troca vai acontecer com ações da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária. Mas como acabar com essa prática que é tão comum na capital São Luís e por todos os municípios do estado? Eles disputam espaços com diversos veículos nas ruas e avenidas de São Luís. São os carroceiros que circulam para transportar ou despejar materiais. O seu Cláudio trabalha há mais de 20 anos nessa profissão e sabe das dificuldades que vem passando durante este período de pandemia de coronavírus. Está uma dificuldade muito grande para a gente. A gente estamos trabalhando mesmo por trabalhar, para sustentar a nossa família, porque não pode parar. Mas as coisas estão um pouco difíceis, mas nós estamos enfrentando e conseguindo, né? Assim como o seu Cláudio, diversos profissionais da área receberam a informação que existe um projeto de lei que tem como objetivo substituir as carroças tradicionais por uma estrutura de metal e de tração elétrica. O projeto é do deputado estadual Duarte Júnior, que destinou 1,5 milhão de reais para a Secretaria de Administração Penitenciária viabilizar o projeto, já que as estruturas devem ser produzidas pelos apenados. Acabo de apresentar aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão um projeto de lei que visa substituir gradativamente as carroças de tração animal por carroças motorizadas.
É um projeto de extrema importância que vai gerar efeitos tão somente nas cidades maranhenses com mais de 100 mil habitantes. É importante porque visa combater os maus tratos de animais e melhorar o trânsito da nossa cidade. Além disso, garantimos emenda parlamentar para que o Estado tenha condições de, ao passo em que vai substituir as carroças de tração animal por carroças motorizadas, garantir a doação desses veículos aos carroceiros sem qualquer custo. Só que a proposta não agradou à categoria, que teme ainda ter mais prejuízos, já que a estrutura precisa de manutenção com frequência, além de outros gastos. Vários quesitos que vão deixar a desejar, porque tem a gasolina, né? Tem a gasolina que está o olho da cara, tem a manutenção da manutenção, que até de carroça, que é só essas duas rodagens, a gente tem essa manutenção imensa. Aí. O projeto também pretende acabar com a violência contra os animais. A categoria garante que não maltrata os jumentos e nem os cavalos e que todos são bem cuidados. Insatisfeitos, os carroceiros agora pretendem se reunir com o deputado autor do projeto, para que a proposta não entre em votação. Fora o custo que nós vamos ter com gasolina, com manutenção, com solda, que toda hora vai estar quebrando, que é caminhão de depósito anda quebrado, imagina aquilo ali. E só nós que convivemos nessa classe mesmo que sabemos a nossa dificuldade que nós passamos abaixo de Deus. Bom, e ainda no segmento aí no assunto da política, um vereador de São José de Ribamar está inelegível por abuso de poder econômico e político durante a campanha de 2020. O vereador Leonardo Martins, mais conhecido como Serra Alta, está condenado a pagar multa aí de R$ 4.800. A Justiça Eleitoral comprovou que havia retenção de título de eleitor em troca de pagamento de R$ 50, além de troca por marcação de consultas. As investigações são do mês de novembro de 2020, onde foi identificado e apreendido listas com nomes e títulos de eleitores de vários moradores de São José de Ribamar. Olha só. Hora de seguir para o intervalo. Na volta vamos falar sobre a situação do trânsito lá no Anel Viário, uma obra de milhões de dias e muita desorganização. O circuito do Anel Viário, região do centro de São Luís, há anos um local que merece um disciplinamento ali naquela região. Na gestão do ex-prefeito Edivaldo Holanda Júnior foram feitos investimentos vultuosos com financiamentos do Banco Interamericano do BID. Mas, pelo que vamos mostrar, o que ficou foi um serviço pela metade e que a atual gestão tenta administrar o problema, mas também não consegue finalizar. Se você tem costume de passar pelo Anel Viário, sabe que um pouco depois que foi entregue, uma obra da gestão do então prefeito Edivaldo Holanda acabou apresentando diversos problemas. Inacabada, a obra demandou novas obras que estão sendo feitas há meses. No meio disso tudo, existem paradas de ônibus, embarque de passageiros em vans que seguem para outros municípios, como para a Baixada Maranhense, além de transporte alternativo, os chamados carrinhos, vendedores ambulantes, entre outros. Todas as pessoas que passam por ali, independente do serviço que façam ou procuram, enfrentam um verdadeiro caos. E quem precisa de um desses serviços e não sabe como está o funcionamento deles, fica perdido e acaba enfrentando muitos problemas. Para este senhor, falta organizar melhor o espaço. Nunca é uma estrutura do jeito que a gente quer, do jeito que a gente pensa, né? Mas a estrutura que nós temos é essa e, infelizmente, nós temos que dar apoio, né? Este agenciador reclama que a falta de estrutura adequada é o maior problema no local. Ficou praticamente esquecido, porque aqui, ó, tá vendo como é que é a situação? A gente não tem um lugar digno de trabalho, porque a gente trabalha aqui na poeira e a mercê de marginais, né? Moradores de rua e de outras coisas também, né? Em nota, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte disse que, abre aspas, tem feito o trabalho de organização do fluxo e do trânsito em toda a região da Fonte do Bispo e em torno, com a presença de agentes que fazem o ordenamento da circulação de veículos nas vias. Fecha aspas. Sobre as intervenções que estão sendo realizadas na região, a Secretaria de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais informou que, abre aspas,
O projeto tem o propósito de requalificar toda a região e entorno. No momento, estão sendo feitos os serviços de drenagem, pavimentação do residencial Fonte do Bispo e finalização da execução dos quiosques. Fecha aspas. Diz ainda que os comerciantes foram colocados em estruturas provisórias na área do Sambódromo por meio do Plano de Trabalho Técnico-Social, que faz parte do Programa de Revitalização do Centro Histórico. Sobre os carrinhos de lotação, eles ocupam um espaço cedido pela Secretaria de Patrimônio da União, o que foge da responsabilidade da Prefeitura de São Luís. Assim como a fiscalização de vans e ônibus intermunicipais, que é de responsabilidade da MOB. O presidente da Cooperativa de Transporte Alternativo Intermunicipal diz que entende a utilidade da obra, mas pede um esclarecimento sobre a situação deles, pois, somente após o início das obras, eles já tiveram que ser mudados de lugar por 2 vezes. A nossa situação, nós estamos igual cigano. Hoje nós estamos igual cigano, porque nós estávamos lá do outro lado do anel viário, tiraram a gente de lá para fazer a construção do lado de lá do anel viário, aí colocaram nós para cá, pro lado do Cabão, disseram que nós íamos ficar ali, depois veio outra ordem que nós tínhamos que sair de lá para fazer outra obra lá, e aí colocaram nós aqui. E agora já tem uma outra história, que já tem uma outra obra para ser construída aqui e que futuramente nós vamos ter que sair daqui de novo. Agora, para onde a gente vai, aí fica o ponto de interrogação. Bom, que dificuldade, né? E uma informação importante para aposentados e pensionistas do INSS. Foi publicado no Diário Oficial da União a prorrogação da lei que suspende a prova de vida. A comprovação de vida para os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, está suspensa até o dia 31 de dezembro de 2021. A medida havia sido vetada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, no dia 2 de setembro de 2021, que previa aí meios alternativos para a prova de vida, mas o veto foi derrubado pelo Congresso Nacional. A prova de vida é uma exigência para a manutenção dos benefícios e o não cumprimento leva a sanções que podem chegar até a suspensão do pagamento por falta de atualização cadastral. Bom, a gente segue para o intervalo. Na volta, o Jornal da Guará fala sobre compras para o Dia das Crianças. Você já se programou? É um instante só. A tábua de maré prevista para amanhã, sexta-feira, marcará na madrugada 1h56, baixa mar, com 0,2 centímetros. Às 8 horas, a pré-mar estará com 6,4 centímetros. No período da tarde, às 2h15, a baixa-mar estará com 0,1 centímetros. E à noite, às 8h13, a pré-mar estará com 6 metros e 4 centímetros. Jornal da Guará já de volta e o Ministério das Comunicações anunciou que mais municípios vão participar de termos de adesão de 178 municípios brasileiros ao programa Digitaliza Brasil. Esse programa busca expandir o sinal digital da televisão para todo o território nacional. Foram incluídas nesse programa cidades do Ceará, da Paraíba, do Maranhão, do Rio Grande do Norte também. Bom, segundo o comunicado emitido pela pasta, as estações compartilhadas de transmissão digital fornecerão aí os serviços, serão entregues entre o mês de novembro e dezembro já deste ano. O programa foi criado em maio desse ano de 2021 e, entre outras finalidades, abre um espaço da banda de transmissão para a chegada da tecnologia 5G no Brasil, que isso deve acontecer no início de setembro. O Digitaliza Brasil ganhou aí 322 cidades participantes. Aqui no estado foram 43 municípios contemplados no Maranhão. Bom, e agora a gente fala de compras. Tanta gente reclamando da falta de dinheiro, mas vem aí uma data que tem pai e mãe que não vão conseguir resistir. Alguns, né? Dia das Crianças chegando.
deve ter um leve crescimento nas vendas e isso já reflete de forma positiva na nossa economia. Os brinquedos e outros itens infantis dominaram as lojas do maior ponto comercial de São Luís, a Rua Grande. Afinal, essa é uma das datas mais aguardadas pelo comércio e, claro, pela criançada. A Laís, por exemplo, já sabe o que quer ganhar de presente. Uma boneca. O pai da Laís sabe que não tem como deixar essa data passar em branco, mas pretende economizar na hora de comprar o presente da filha. Vou economizar um pouco mais. Vai conversar com ela um pouquinho antes para saber o que ela quer ganhar, sondar um pouco, como é que vai ser? Porque se eu perguntar para ela, ela vai querer uma coisa bem mais cara, como da última vez. O seu José também quer presentear o filho, o Pietro, mas antes vai pesquisar bem em algumas lojas e conversar com o filho. Conversar com ele primeiro e para depois comprar. Só que além de conversar com o filho, este especialista orienta que também é necessário verificar a faixa etária da criança, pesquisar em várias lojas e o mais importante, não levar o filho na hora de comprar o presente. Primeiro, negociar com a criança, né, de acordo com sua faixa etária, que tipo de presente que o pai tem condições de oferecer. Feito isso, fazer uma sondagem na internet, o preço médio. E quando ele entrar no mercado ou num shopping, ele verificar pelo menos umas 3 lojas e fazer um levantamento de preço. E aquele que se encaixar dentro do orçamento, ele compra. Para este ano, a expectativa da FEComércio é que o volume de vendas aumente em 3% em comparação com o mesmo período do ano passado. A expectativa da federação é que o Dia das Crianças impacte em um aumento de 3 pontos percentuais do volume de vendas referentes ao mês de outubro do ano passado. Isto é um cenário muito bom, considerando que nós estamos significando uma melhoria do nosso cenário pandêmico. Entretanto, mesmo com essa recuperação econômica, ainda estamos 1,9 pontos percentuais abaixo do mesmo período do ano de 2019, representando esse cenário pré-pandêmico. O especialista também deixa uma dica bem importante para os pais que querem economizar na hora de comprar o presente da criançada. Fazer as compras com antecedência, seja nas lojas físicas ou na internet. E conseguir um preço bem mais acessível. Hoje a entrega não está tão demorada, né? Tem lojas aí entregando com 2 semanas, mas é uma grande opção fazer a pesquisa pela internet. Bom, antes da gente encerrar, eu trago aqui as informações sobre as vacinações para amanhã. Ainda estamos em momento de pandemia, é importante que todo cidadão tenha consciência de que é preciso tomar a sua dose da vacina contra o coronavírus. A Prefeitura de São Luís, aqui na capital, se programou para a 3ª dose para imunossuprimidos, acontecendo nesta sexta-feira, dia 8 de outubro. Também na sexta-feira, acontece a vacinação para quem tem 60 anos ou mais e também para quem tem 18 anos ou mais, seguindo aí esses de 18 anos ou mais para profissionais que são aí da área da saúde, que vão poder tomar a sua 3ª dose. Bom, é válido que você fique atento também com relação à data da sua dose de segunda dose. Destacando também que a informação da Prefeitura de São Luís, ela destaca que estamos sem ocupações de leitos. Isso se deve, claro, à vacinação que acontece na nossa cidade. Então, é bom que todos tenhamos essa consciência. Essas foram as nossas informações de hoje. Uma ótima noite para você e até amanhã.